Então vamos lá. Vamos falar, não se engane, vamos falar sobre o Antigo Testamento. Não se engane que o Antigo Testamento ele é cheio de profecias sobre o Messias que apontam apenas para Jesus. Ele é o tema central não apenas da mensagem do Novo Testamento, mas também da profecia do Antigo Testamento. Então se inscreva aqui e vamos lá. Depois que Jesus chamou Filipe para segui-lo, este se encontrou com Nataniel e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Verdadeiramente o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso também está lá no Apocalipse 19:10. Em João, no capítulo 5, 39, Jesus disse aos líderes religiosos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mais tarde, sobre esse mesmo assunto, o Senhor acrescentou: porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele esteve ao meu respeito, ele escreveu ao meu respeito. Em Mateus capítulo 5, 17, ele disse aos que ouviam um sermão lá do monte: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E ele repetiu essa declaração durante todo o seu ministério aqui no planeta Terra. De fato, o Antigo Testamento é tão cheio de ensinamentos sobre o Messias que quando os discípulos estavam confusos sobre a morte de Jesus e despreparados para a sua ressurreição, ele os repreendeu por desconhecimento das Escrituras. Devemos nos lembrar de que após a sua ressurreição, quando se encontrou com 2 dos discípulos no caminho de Emaús, lhes disse: os nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Mais tarde, naquela mesma noite, o Senhor disse aos 11 apóstolos remanescentes que estavam reunidos no cenáculo: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras, e eles disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Como nós podemos notar na introdução, as Escrituras não registram o conteúdo específico dos ensinamentos de Nosso Senhor, dados naquela tarde no caminho de Emaús. No entanto, nós cremos ser possível afirmar que ele citou tanto as previsões objetivas e específicas a respeito dele mesmo,
quando os muitos símbolos que o representavam. Entre os símbolos, provavelmente, ele incluiu a Arca de Noé, que o representava como a verdadeira arca, no qual os pecadores entram e ficam seguros das águas do julgamento divino. Naturalmente, o Antigo Testamento também contém muitas previsões diretas sobre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, registrado lá em Gênesis, capítulo 3, ele é a semente da mulher, que destruirá Satanás. Ele é o grande profeta sobre quem Moisés escreveu. Isso está lá em Deuteronômio 18, 15 e 22. Também em Números 24, 17 e 19. Daniel 7, 13 e 14 descreve-o como o glorioso Filho do Homem. Título que esse que Jesus usou sobre si mesmo mais de 80 vezes nos evangelhos. E eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre o Filho do Homem e o Filho de Deus. Este é o Messias que retornará nas nuvens do céu. Como o Antigo Testamento predisse que o Messias seria, Jesus era da linhagem de Abraão, da tribo de Judá e descendente de Davi. Vários capítulos na Bíblia falam disso. A profecia das 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, 24 e 27, ele predisse o dia exato da sua entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias chegou a descrever como ele montaria em um jumentinho durante aquele evento. O Antigo Testamento predisse muitos detalhes importantes e alguns aparentemente menos importantes sobre eventos específicos relacionados à crucificação. Então, porém, em nenhum outro lugar no Antigo Testamento a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, ela é tão mais comentada e claramente revelada do que nas profecias registradas por Isaías. E é muito importante a gente ler muito Isaías, que era um profeta que previa muitas coisas. Isaías também apresentou o papel do servo como a principal pedra angular do plano de salvação de Deus, que seria a libertação dos pecadores perdidos da cegueira espiritual e da servidão, e o abuso físico que ele sofreu nas mãos das autoridades judaicas e romanas. Lá em Isaías 50, no capítulo 6, também no capítulo 9, 42, 47. Todas as profecias em Isaías são maravilhosas, mas a do capítulo 53, que eu já fiz um vídeo, se eleva acima de todas as outras. É uma descrição majestosa do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E alguns comentaristas da Bíblia até o chamam de o texto mais importante em todo o Antigo Testamento. Martinho Lutero declarou que todo cristão ele deveria memorizar a história de Isaías, capítulo 53, 12. E parece que foi escrito à sombra da cruz do Gólgota. É o que existe de mais central, mais profundo e mais sublime já apresentado pela profecia do Antigo Testamento.
Embora ela faça parte do Antigo Testamento, esse importante capítulo das Escrituras Sagradas, ela apresenta verdades fundamentais de toda a doutrina cristã. A sua terminologia se tornou parte do vocabulário cristão, e essa passagem tem sido, mais do que qualquer outra do Antigo Testamento, utilizada como tópico para pregação, conteúdo para livros e até temas. Muitos chamam esse capítulo de o Monte Everest do Antigo Testamento. É a preferida de todas as profecias messiânicas. O ápice do livro de Isaías. É a joia da coroa dos profetas em geral. E é de fato o coração das Escrituras hebraicas. Vamos ler, prestar atenção muito nessa passagem de Isaías. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.